A gente vai estar falando sobre um assunto que tem uma certa complexidade. Eu vou procurar simplificar, mas eu vou contar muito com o apoio de vocês, né? Vou comentar, inclusive, Deus faz algumas coisas que a gente fica impressionado, né? Eu confesso para vocês que, olha, o Senhor me surpreende com alguma frequência. Então eu vou só relatar para vocês, antes da gente orar, o que aconteceu de 10 da noite até agora. Opa, já foi, maravilha. Obrigado, viu? Às 10 da noite, ou um pouquinho mais tarde, só para comentar com vocês como é que é o meu hábito de montar os estudos, né? Geralmente eu levo algum tempo procurando enxergar um tema que seja de relevante para nós, para a nossa igreja. Encontrado isso, eu vou dar uma olhada, ver se eu tenho alguma capacidade de falar sobre o tema. Se não tiver, passo para o próximo. Encontrando, começo a fazer uma série de leituras e tal, para ir tentando arrumar a cachola, né? E com muita frequência acontece o seguinte, né? 1, 2 semanas antes, a cachola está organizada e eu faço o primeiro material, né? Eu acho que eu nunca na vida dei o primeiro material para vocês, porque depois eu fico olhando para aquele material e falo assim, que porcaria que está aqui. E aí eu fico mexendo, né? E a Glaucia, que não está aqui com a gente, nós estamos com visita em casa lá, ela fala assim, nossa, de sábado para domingo é quando você vai até 1 da manhã, né? Eu falei, vou, porque eu entro num contexto assim, falei, isso aqui não está bom, mexe. E eu tenho que confessar, às vezes eu vou dormir e eu vou dormir assim, sossegado, sabe? Quando você brota até um certo orgulho, errado, né? Mas falando, esse negócio ficou bom, né? E ontem foi uma noite assim, sabe? E sempre que eu tenho essa sensação, fica uma luzinha amarela, porque você sabe que você não é bom ao ponto de achar você muito bom, né? Mas eu confesso que ontem eu fui assim, batata, falei, olha, a aula vai ser top, né? Dormi gostoso, com esse friozinho, acordei de manhã e eu não tinha o hábito, mas atualmente eu tenho esse hábito, eu mando material para alguns amigos, né? Eu peço a eles que eles orem e peço a eles que eles façam uma leitura para ver se não tem, sei lá, algum erro crasso ou coisas desse tipo. E até hoje, os meus amigos são muito bons para comigo, são muito generosos. Beleza, vai em frente, legal, gostei disso, gostei daquilo e tal, né? E hoje, especificamente, um amigo que eu considero muito falou assim, isso aí está errado. Falei, meu Deus do céu, né? Aí eu falei assim, olha como é que o senhor é interessante, eu vou falar sobre ceticismo, sobre dúvida. Eu estava completamente assertivo, eu ia vir aqui com assim, cara, manjo o assunto, fica de boa aí que eu vou dar uma super aula. Aí esse amigo falou assim, tá errado, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, isso aqui... Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí assim... Se eu tivesse dado muita voz a mim, provavelmente hoje vocês estariam em outra classe que eu acho que eu não viria, tá? Mas, como foi logo de manhãzinha, eu tive condições de conversar com ele, acertar alguns temas e tal. O assunto não está resolvido, né? Então, é nesse clima que vocês vão me ouvir, tá? É possível que tenha alguma coisa fora do eixo, tá? Mas, da mesma forma como Paulo, numa das suas cartas, diz assim, olha, eu aprecio essa igreja, porque enquanto eu estou falando, ela está olhando para as Escrituras e checando se aquilo que eu estou falando condiz com as Escrituras, né? Então, eu geralmente sempre falo isso, mas hoje eu estou falando em especial, que assim, dá uma checada melhor esse negócio aí, tá bom? E, por favor, se manifestem. Pedro, olha, o seu amigo tinha razão. Na próxima, fala para ele e dá o curso, tá? Então, atentos para isso aí, tá? Então, posto isso, eu gostaria de orar com vocês, tá? Senhor amado, que
a tua mão poderosa, ó Pai, seja sobre nós nessa manhã. Pai, que a gente consiga, ó Pai, lidar com questões muitas vezes complexas, muitas vezes desafiadoras, mas que no final, ó Pai, a nossa fé em Ti seja fortalecida, que a gente consiga explicar ainda melhor a nossa fé para aqueles que nos perguntam porque somos cristãos, porque somos Teus discípulos. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, né? Para quem não está completamente atualizado, nós vamos ter 4 encontros, tá? Hoje é o primeiro, vamos ter mais 3. E eu queria agradecer, embora não sei exatamente para quem eu vou agradecer, mas acho que uns 2, 3 dias atrás, quando estava trabalhando, o Fábio Gregório, ou Bruno Boroto, eu não sei qual dos dois, me mandou essa slide aqui. E falou assim: Pedro, veja se você gosta desse slide e tal, e use esse slide, né? Aí, eu achei o slide maravilhoso. Então, eu queria agradecer, embora a gente não saiba quem é ainda, né, a quem trabalhou para gerar esse slide. Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí, talvez a claridade não permita, mas vocês notam que tem uma interrogação ali, dá para ver isso, né? E no final, ponto é a coroa de espinhos, né? Eu achei assim, cara, genial, né? Espero que não tenha sido o ChatGPT que tenha gerado isso, porque eu queria agradecer muito uma pessoa física e tal, né? E aí também eu resolvi botar o que seria o meu slide, né? Deu para ver que deu uma top, né? Então é mais uma razão pela qual eu queria agradecer. Nas próximas eu vou chamar o cara aqui para me ajudar a dar uma melhorada razoável no restante dos slides, tá? Então vamos lá, como eu comentei que serão 4 encontros, né? Eu coloquei aqui os 4 temas principais de cada um desses encontros, tá? Então hoje a gente vai ver especificamente o lugar do ceticismo na vida cristã. Então nós vamos discutir, há espaço para ele, não há espaço para ele, né? De alguma forma ele é contrário à nossa fé, de alguma forma ele colabora com o fortalecimento da nossa fé. Então são esses os temas, o tema básico que a gente vai trafegar. No segundo, a gente vai fazer um estudo bem profundo sobre João Batista, né? Então a gente vai ver, olha, o que é que acontece quando um profeta duvida, né? No terceiro, a gente vai trabalhar lidando com a dúvida com coragem e integridade. Então, a lógica aqui vai ser basicamente o seguinte, né? Quando temos dúvidas, não é incomum que a gente tenha até medo das dúvidas que nós temos. E, às vezes, em função disso, preferimos não abordá-la frontalmente, né? E aqui a gente vai trabalhar a relevância de cada uma das nossas dúvidas, a gente ter a coragem e a integridade de encará-las, né? Como fazer isso, né? Como avaliar se estamos fazendo isso. E por último, o último tema, que é no último domingo desse mês, a gente vai trabalhar no caminhando da dúvida à fé confiante. Então a gente vai mostrar um pouco como é que esse processo se dá. Se vocês olharem, vai ter um slide já nessa aula que vai mostrar um pouquinho esse caminho, mas eu não vou aprofundá-lo. Eu vou deixar para aprofundá-lo na última aula, tá bom? Então esse é o esboço que a gente tem preparado para esse mês de julho. Uma outra coisa que eu queria comentar, fiquem com calma, daqui a pouco a gente começa a aula, viu? Fique tranquilo, mas eu precisava comentar isso. Isso aqui foi uma ideia que tive
E vocês serão responsáveis se eu vou continuar com essa ideia ou não. Então, nesse momento, vocês vão ser, vamos lá, as minhas cobaias para a gente ver se esse negócio funcionou ou não. E o que é isso? A gente já tem ministrado na igreja aqui há algum tempo, né? E esses dias eu estava olhando e falei assim, meu Deus, é desde 1992, alguma coisa, olha, faz tempo. E eu tive é coisa de engenheiro ou coisa de gente assim, tem seus toques e tudo mais, né? E esses dias eu estava olhando e falei, mas não é que eu tenho uma pasta com todos esses estudos até hoje? Falei, que coisa legal, né? E aí comecei a brincar ali, e o que deu para ver foi o seguinte, né? Eu, praticamente em todos lá, eu sempre tenho os slides, mas tem um mundaréu de coisa ali, que é o material que você vai utilizando, vai lendo para preparar os slides, né? Aí eu falei assim, meu Deus, eu nunca compartilhei isso aqui com o povo, né? Então tem um negócio aqui que podia ser relevante, né? Eu falei, eu quero saber de uma coisa, eu vou fazer um negócio interessante, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou compilar agora, só dessa aula que eu fiz, tá? Não fiz das outras ainda, porque talvez eu nunca venha a fazer, porque não vai dar tempo e não sei se vai ter relevância. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever um artigo juntando esses quebra-cabeças e ver se dá um todo, né? E foi o que eu fiz. Então, o artigo se chama Fé em Tempos de Dúvida. A minha expectativa com vocês é o seguinte, é que vocês lerem e falem assim, pô, mas não é que isso aqui está complementando a aula que ele deu? Não é que isso teve uma profundidade um pouco maior? Né? Então, é isso que eu estou querendo experimentar com vocês. E para isso eu coloquei o QR Code, que o QR Code vai levar vocês até esse artigo, tá? E quando eu falo artigo, é assim, artigo mesmo, é para você ler. É um texto pequenininho, procurei não fazer nada grande, né? Então, comentários serão bem-vindos, tá? Se não vier nenhum comentário, a ideia será esquecida por falta de apoio, tá? Bom, posto isso, vamos para a aula em si. Então, vamos abrir as nossas escrituras lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E eu vou começar fazendo uma abordagem que eu chamaria assim, uma abordagem indireta do nosso assunto, tá? Mas me pareceu adequado começar por aí. Então, Paulo diz assim, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. Então, com esse texto aqui, de uma forma indireta, nós vamos chegar no assunto que a gente quer trabalhar, que é o assunto do ceticismo e da dúvida. E para isso, a gente precisa pegar um pouquinho alguns contextos. Antes disso, deixa eu só colocar aqui as palavras que a gente vai trabalhar com um pouco mais de detalhe. E as palavras são, mas ponham à prova. Essa palavra ela pode ser resumida em uma, no grego, dokimazo, e o que ela tem ali contido dentro dela? Testem, provem, examinem, e é interessante que no final aprovem. Né? Então vamos lá, mas ponham à prova testem, provem, examinem e aprovam. E aí a gente vai para o contexto de quando essa carta foi escrita. O que estava mais ou menos na cachola de Paulo? E assim, como Paulo é um irmão que o próprio Pedro dizia assim, olha, ele escreve umas coisas meio complicadas, mas prestem atenção nele. Né? Então a gente vai entrar nesse mundo mais ou menos complicado, às vezes que Paulo trata, né? E uma das formas de olhar para esse texto, né, tá num dos comentários desse cara chamado Ellicott,
né? E eu vou procurar explicar para vocês o contexto agora e depois vou passando ponto a ponto para ver se fica ainda mais claro. Mas o detalhe todo é o seguinte, voltando aqui para o texto, vamos lá. O que estava acontecendo na igreja de Tessalônica? Na igreja de Tessalônica estava acontecendo um desprezo às profecias. Aí você fala assim, mas desprezo às profecias? Era esse clima. E em função do quê? Aí em função do quê fica um pouco mais complicado, porque o desprezo às profecias está bíblico. Olha, o povo estava desprezando as profecias. A razão é que vem quando ele corta e fala assim, olha, provavelmente a razão é que passaram alguns profetas ali que geraram uma certa desconfiança no povo, e o povo começou a ficar em dúvida. E a dúvida começou a ser tamanha que o povo começou a desprezar as profecias. Então é dentro desse contexto que eu vou procurar elucidar um pouco, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então vamos lá, a gente vai precisar começar com o seguinte, né? O Senhor diz nas Escrituras que alguns têm o dom da profecia, né? O Senhor concedeu a eles a capacidade de profetizar. Aí, antes que alguém já me tire daqui, fala assim, Pedro, você está numa igreja batista, esse negócio vai ficar meio perigoso. Então vamos procurar resolver isso logo de cara, né? A profecia, nós precisamos entender que a profecia basicamente é falar a verdade que vem de Deus. Então, ela envolve você falar de coisas do passado, você falar coisas do presente e você também falar coisas do futuro, né? Por alguma razão, talvez cultural, quando se fala profecia, a gente despreza a verdade passada e a gente volta e meia despreza até a verdade presente e fica só um contexto, né? Talvez Nostradamus fez um estrago bem grande aqui para nós, que fala em profecia, fala em Nostradamus, fala no fim do mundo, fala do futuro. Então a gente criou esse caldo de cultura, mas nós precisamos resgatar, e não é difícil resgatar, né? Porque quando a gente vai ao longo das escrituras todas e conhecer os profetas, se você for ver, praticamente todos os profetas falavam de passado, falavam de presente e alguns do futuro, né? Então, é só pegar e você vai olhar e falar, nossa, é engraçado, tinha um processo de condenação de uma nação do que ela tinha feito no futuro? Não, no passado. Aquilo era uma profecia, né? Tinha mensagem de, olha, como é que vocês estão vivendo no presente? Aquilo era uma profecia? Era uma profecia do presente. E não podemos descartar, também tinham profecias com relação ao futuro. Mas, em função disso, é muito importante que sempre que aparecer profecia, a gente entenda o correto, o que as Escrituras quer dizer com profecia. E o que ela quer dizer é o seguinte, olha, é uma verdade que vem de Deus. E o que é um profeta? Alguém que recebeu esse dom de falar a verdade que vem de Deus. Tudo bem até aí? Tranquilo? Perguntas? Podemos mais um pouco para frente? Então vamos lá. O próximo ponto é aquilo que eu comentei com vocês. Em Tessalônica, tinham aparecido uns profetas que, o único termo que eu encontrei aqui foram abusados, né? Uns profetas abusados, né? Que ao transferir a profecia, ela veio, ao invés de vir pura, tipo azeite extra virgem, o cara botou um olhinho de soja, botou isso aqui, né? Então assim, é nisso que eu estou chamando de abusado. Olha, ele falou aqui, é provável que ele tenha falado aquilo que veio de Deus, mas ele também falou algumas coisas que não vinham de Deus. Pode ter acontecido isso? Pode, né? Em que grau que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? No próximo slide a gente vai tentar, eu não vou dizer assim, adivinhar, mas é tentar entender
os tipos de profetas abusados, tá bom? Até para a gente ficar de olho, tá? Então vamos lá. Então estes profetas abusados, o que eles causaram naquela igreja? Eles geraram dúvida. A pessoa olhava, ouvia aquela palavra, olhava para a realidade e aquilo muitas vezes não fazia nexo, né? Isso poderia ser, inclusive, como ele agia. Pode ser? Pode ser também. A gente vai ver que alguns profetas são abusados porque não é que não tenha conhecimento. Às vezes pode até ter conhecimento, mas não tem integridade, né? Enfim, não eram bons profetas. E quando você não tem bons profetas, aqueles que estão mais atentos começam a ter dúvidas, né? E em função disso, eles podem se tornar céticos. Eu não vou lá ouvir aquele pastor porque eu não acredito no que ele fala, né? Eu não vou lá porque fulano... Enfim, né? Às vezes uma falta de uma profecia pura, né, pode levar a quem está ouvindo a esse contexto de ceticismo. Ainda assim, o que é que Paulo diz assim? Flora, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode desprezar as profecias. E esse termo é interessante porque ele não está falando assim, não despreze, olha aqui, ó, só voltar um pouquinho. Não desprezem as profecias. Ele não está dizendo assim, não desprezem os profetas. É muito interessante isso, né? Você fala assim, mas é para desprezar o profeta? Olha, não vou entrar nesse parte, que é uma parte muito complicada, talvez no próximo slide a gente vai ver isso, mas o que Paulo deixa muito claro é o seguinte, olha, existe uma coisa chamada profecia, é a verdade de Deus. A verdade de Deus você não despreze. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? E aí ele diz assim, olha... Como é que você, de certa forma, mostra que você não está desprezando as profecias? Olha, você testa, você prova, você examina e você aprova. Então, ele está chamando toda aquela igreja local, que poderia muito bem sermos nós aqui, para dizer o seguinte, olha, teste, prove, examine, aprove. né? É dentro desse contexto que eu disse para vocês que é de uma forma indireta. Por quê? Porque é o seguinte, a gente foi chegar ali no ceticismo por esse caminho de 1 Tessalonicenses. E aí, para explicar um pouquinho mais isso, eu achei interessante criar uns quadrantes aqui. Então, se vocês olharem ali, ó, no eixo Y aqui, a gente tem conhecimento, tá? Embaixo, nada de conhecimento, em cima, muito conhecimento, tá? A seta é para dizer isso. E aqui no eixo X, tem basicamente uma coisa chamada integridade. Então, do lado esquerdo aqui, ó, profeta ali não tem integridade. E do lado direito, olha, o profeta com integridade. Então, pegamos esses dois e aí a gente vai categorizar 4 tipos aqui. Tá? O primeiro deles é aquele que não tem conhecimento da verdade e não tem integridade. Então, esse é um sinal muito vermelho. Eu, por conta própria aqui, descrevi esse cara como, olha, ele é um ignorante, desonesto. Tá? Então, esse profeta aqui, ele tende a ser uma fonte imensa de ceticismo. Porque a pessoa que ouvi-lo, né, ao longo do tempo, ela vai olhar e vai falar assim, pô, isso aqui não condiz com as Escrituras. Olha, a vida dele não revela uma integridade. Né? Então, esse tipo, e os próximos dois, eu diria assim, esses são 3 grandes fontes de ceticismo.
Tá? O segundo deles é diferente. Ele tem conhecimento da verdade, mas ele não é íntegro. Então esse você tem que tomar talvez tanto cuidado ou mais cuidado do que o de baixo. Porque esse ele sabe o que ele está fazendo. Há conhecimento nele das Escrituras, mas não há integridade nele. E eu chamei esse cara de um manipulador qualificado. O próximo, olha que coisa interessante. Já botei um amarelinho aqui, né? Então não tem as cores tão vivas quanto o vermelho. Mas esse, ele é íntegro. Mas ele não tem conhecimento. Então, sabe aquele cara, gente boníssima, íntegro, hospitaleiro, generoso, cara top. Só que ele não conhece a verdade. Então, esse cara também pode ser uma fonte de ceticismo, né? Falta a ele o conhecimento. E por último, como vocês já estão imaginando, tem o profeta virtuoso. Quem é ele? Olha, ele tem o conhecimento da verdade, ele consegue transmitir essa verdade e ele é íntegro. Então, este é o único quadrante aonde, nos outros três, se esses três eram fontes de dúvida e de ceticismo para a igreja, esse é fonte de fé para a igreja. Tá? Tranquilo até aí? Beleza? Então tá bom. Então, o que é que a gente já viu, assim, o que a gente já começou a ver, eu vou procurar colocar nesses dois textos aqui, né? O ceticismo, ele pode ser uma busca honesta pela verdade. E um autor que vocês vão ouvir, ao longo desses 4 encontros, que eu vou falar com uma certa recorrente, é Dallas Willard, que estudou muito sobre o assunto, e ele diz assim, olha, eu chamo esse ceticismo de um ceticismo direcionado, né? É algo que eu não conheço, mas que eu gostaria de conhecer, né? E sou honesto para admitir que não conheço, e vou buscar esse conhecimento. Então, ele é um ceticismo direcionado. E aqui algumas coisas que são interessantes a colocar, que ele diz assim, ó, o cristianismo deve resistir ao fideísmo, que ele chama de fé cega, que talvez a gente possa chamar de credulidade. Uma pessoa extremamente crédula, mesmo que seja extremamente crédula, né, se ela não trabalhar o seu contexto de racionalidade, né, ela vive numa margem muito perigosa. Ela não consegue sequer explicar a sua fé. Né? Ué, essa fé que eu tenho é porque a minha mãe me passou. Tá, mas qual é a fé que a sua mãe me passou? Isso te passou? Não sei, o casamento da minha mãe deu certo. Eu queria que o meu desse certo. Eu gosto muito da minha mãe. Então, gente, ainda é uma fé cega. Existe uma credulidade dela e significa na prática o quê? Uma fraqueza. Né? Para que no momento onde aquela fé seja provada, se ela for fraca, ela pode se quebrar. Quantos de nós não temos assim, ou já tivemos, ou estamos tendo, ou vamos ter, um medo absurdo dos nossos filhos quando eles entrarem na faculdade? É muito comum isso, né? A Glaucia, que já está aqui com a gente já ouviu vários irmãos e tal, falou assim, olha, acho que meu filho não está preparado para a faculdade, né? Em parte está relacionado ao quê? Olha, eu suspeito que a fé do meu garoto não vai resistir a todo aquele contexto, sei lá, niilista, naturalista que tem no mundo. E não deixa de ser uma forma de admitir o seguinte, não fizemos um trabalho muito interessante, entendeu? Nosso filho está devendo. A fé dele ainda não se estabeleceu, ou pelo menos os pais acreditam que não se estabeleceu, a ponto de que, olha, se ele for exposto, ele pula para o outro lado.
Segundo, a fé cristã histórica, ela nunca foi avessa à razão. Então, a gente não está falando de um conceito novo, né? A gente está falando de um conceito que era desde o início, né? Fé e razão nunca foram coisas contraditórias, né? O exame crítico, ele é parte da nossa maturidade espiritual, né? E aí, a gente vai olhar com muito carinho o seguinte: em alguns círculos que nós estamos, e em alguns desses círculos pode até ser a própria igreja local, né? Às vezes a dúvida não é algo bem recebido, né? Se eu expor a minha dúvida para alguns de vocês, é provável que vocês falem assim: não vou mais na classe dele, esse cara tem dúvida, né? Então, muitas vezes a dúvida ela não é bem recebida, né? Isso é um problema. A dúvida deveria ser algo muito bem recebido, desde que seja uma dúvida honesta, né? Uma dúvida que visa o quê? Por incrível que pareça, visa não ter mais a dúvida, né? Essa dúvida, para você avaliar se uma dúvida é boa ou não, é o seguinte: eu não quero viver nela. Opa, temos uma dúvida interessante, né? É a dúvida como um meio de passagem para chegar a algo que você creia e esteja consolidado. Então, esse é um outro ponto importante. A dúvida nunca será o ponto final, né? O ponto final é sempre uma fé amadurecida. Então, colocando assim, vamos para o último ponto aqui do ceticismo, né? 1 Pedro 3, olha que texto maravilhoso, né? Pedro diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha a preocupação de Pedro, né? A preocupação é: olha, eu espero que vocês estejam preparados. E ele diz assim: que tempo? Diz, ele fala, sempre. De manhã, à tarde, à noite, no ambiente da igreja, no ambiente do trabalho, no ambiente da família. Olha, você no tempo e no espaço, seja lá quais eles forem, você esteja sempre bem preparado. Para o quê? Para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso é extremamente interessante. Não vou colocar vocês em más lençóis publicamente, mas talvez coloque alguns de vocês em más lençóis dentro de vocês. Olha, surgiu uma pessoa agora e eu vou dizer assim: olha, é aqui um muçulmano, está te chamando ali embaixo e você tem lá 2 minutos para explicar a tua fé para ele. Vamos lá, se vocês forem como eu vou perguntar assim: cadê o Fernando? Né? Cadê o Fernando? Chama o Fernando, né? Mas isso não é o que Pedro está dizendo aqui. Não é para chamar o pastor. É para você ir lá e dizer: olha, eu vou te dizer por que é que você tem que vir para esse lado aqui, né? Está aqui a razão da minha fé. Que olha que coisa interessante. Pode parecer algo complexo e eu não quero de forma nenhuma dizer que não é, mas a tendência é que se forem 10 pessoas lá embaixo, as 10 pessoas vão falar coisas diferentes, mas todas elas vão chegar num final que deve ser o mesmo. Cristo morreu para te salvar, arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Pedro, mas o muçulmano não vai entender, está cheio de clichê. Pode ser, né? Mas o ponto é, a verdade, ela
pode ser transmitida e deve ser transmitida por todos nós da forma pessoal que nós temos, né? Se a gente olhar, eu não preparei isso aqui, mas eu estou me lembrando agora, né? Lembro de um caso de uma pessoa que o Senhor curou, e essa pessoa foi levada diante dos fariseus para dar testemunho, né? E na verdade ali os fariseus estavam mais naquela assim, quem que era o cara? Como é que ele fez? E começou a encher o cara de tanta pergunta, que vocês lembram no final o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu só sei, né, que ele é o Cristo, eu só sei que o resto eu não sei, né? Então você vê, ele não tinha maturidade para fazer uma apologética maravilhosa, né? Mas aquilo foi tão relevante que o Senhor entendeu adequado registrar isso nas Escrituras, né? Então, olha que coisa interessante, aproveitando esse que está em vermelho aí, a razão da esperança que há em vocês, né? Numa versão das Escrituras está, olha, que você seja capaz de apresentar uma defesa. Apresentar uma defesa da sua fé. E eu gostei disso porque ele fala assim, olha, uma defesa verbal, particularmente em um tribunal, né, um apelo. Eu achei isso interessante porque me pareceu assim, olha, o cara que está lá embaixo vai lá e dá o teu testemunho, né? E o teu testemunho, ele pode vir em função de você apresentar para ele a sua conversão, pode ser em função de você apresentar para ele um versículo das Escrituras. As formas são das mais variadas, né? Mas o que você vai estar fazendo ali é o quê? Eu estou apresentando a você a defesa da minha fé, né? Então, é extremamente relevante que a gente compreenda isso, tá? E aí, num aspecto que eu queria fechar esse primeiro tema aqui, eu queria que a gente buscasse um certo consenso nisso que está aqui. Nem toda dúvida é pecado. Há um ceticismo saudável que questiona para que nós possamos crescer, tá? Então, a expectativa nesse momento é dizer o seguinte: há espaço para dúvida. Há espaço para o ceticismo, desde que ele seja direcionado. E desde que o objetivo final seja, eu quero crescer, mas eu não conheço o suficiente ainda. Alguns temas são confusos para mim. Para alguns pode ser o seguinte: pode perguntar se houve dinossauro aqui na igreja? Pode ser esse tipo de pergunta, né? Mas pode ser outro tipo de pergunta. Enfim, as perguntas podem se manifestar num contexto espiritual, num contexto emocional, num contexto físico, né? Então é importante que isso se dê. Terminamos 1/4 da aula. Até agora, tudo bem? Tranquilo? Vou para frente então. Agora, de certa forma, eu fiz uma certa apologia à dúvida. Eu falei, olha, dúvida é uma coisa boa. Agora vamos fazer o oposto disso? Vamos falar assim, a dúvida é uma coisa ruim, tá? Então, existe uma coisa que o Dallas Willard comenta, que ele fala de um ceticismo direcionado, e nesse, estou com ele ali, as próprias Escrituras parecem confirmar isso, né? Mas existe algo também chamado um ceticismo extremo. E 1 Pedro também deixa isso claro. Olha só, no capítulo 3. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você fala assim, mas esse Pedro é aquele Pedro que você leu, é o mesmo Pedro. Pô, mas parece que uma hora ele vai para cá, outra hora ele vai para lá. É um fato,
mas a gente precisa entender que, na verdade, é o seguinte, quer dizer, um fato não, é uma aparência, mas no final das contas o fato é que ele sempre está indicando para o mesmo caminho. Vamos para o café agora, e aí depois a gente vai para essa segunda parte, tá bom? Vamos recomeçar eu pedindo que vocês tenham misericórdia comigo aqui, tá bom? Então vamos começar com as nossas falhas aí. O QR Code não empurrou vocês para onde eu gostaria que vocês fossem, né? A gente acabou descobrindo o que aconteceu, mas não deu para implementar. Então na próxima aula eu implemento, mas como quebra-galho ficou isso aqui, ó. Se vocês digitarem isso aí, não é complicado, né? Vocês vão cair aonde? Vocês vão cair num conjunto de artigos e contos que eu escrevo. E vocês vão ver que esse é o primeiro deles. Clicou lá e foi em frente. Tá bom? No final eu coloco ele de novo. Tá? Antes fosse esse só o problema relevante está aqui. Hebreus 3, não é 1 Pedro 3, tá bom? Muito obrigado pelos irmãos que vieram aqui me dar uma puxão de orelha, tá bom? Vocês estão mais no meu coração do que os outros que fizeram de rogada. Ele falou, não sabe nada mesmo. Eu não sei nada mesmo, mas eu conto com o apoio de vocês aí, tá? Então vamos lá, ó. Então nós estamos aqui recomeçando, né? Naquilo que eu comentei. Olha, se por um lado, de certa forma, eu estou advogando que a dúvida é algo legítimo, né? E que ela no final acaba fortalecendo a nossa fé, por um outro lado agora eu vou trabalhar no contexto de que, olha, aqui a dúvida, o ceticismo não é uma coisa bem-vinda, né? E esse trecho então do autor de Hebreus dizendo que cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Aqui eu entendi que era mais adequado fazer esse tipo de abordagem aqui. É pegar ali do Strong e tal, do léxico e tal, um estudo um pouquinho mais detalhado do coração perverso e incrédulo, tá bom? Então é o que eu vou procurar fazer aqui. Então, quando ele está falando de coração perverso, esse aqui é a palavra no grego, e ele está dizendo assim, isso eu achei muito interessante, né? Para ele o perverso, os sinônimos são mau, ruim, perverso, malicioso, e é engraçado, até aqui a gente fala assim, graças a Deus não sou eu, né? Mas eu acho legal quando ele falava assim, ele fala no final assim, preguiçoso, né? E esse talvez pegue alguns de nós, né? Ele falou, olha, um coração preguiçoso não é algo interessante. Vou levantar mais cedo para me dedicar à devocional. Já deveria estar fazendo isso há algum tempo. Eu vou dormir mais tarde. Eu vou aproveitar isso, aquilo. Olha, o ponto é o seguinte, né? O caminho da fé é um caminho de diligência. É um caminho de disciplina. A preguiça não vai nos auxiliar. Né? E continuando, o coração, e aqui eu queria nem falar exatamente do coração, mas assim, aqui o que ele está falando é mais um contexto de uma caminhada do que um evento. É um coração que ele está presente de forma perversa, de forma má, de forma preguiçosa, recorrentemente. É aonde a dúvida, as dúvidas simplesmente permanecem ali. Né? Não se trabalha as dúvidas. Pode ser por preguiça? Pode. Pode ser porque, nossa, se eu for encará-las, vai ter muito choro? Pode.
nossa, vai ser, se eu encará-las, eu vou ter que me transformar em algo que eu não gostaria de me transformar? Pode. Então, um coração perverso é aonde você meio que estacionou a sua vida e aquele conjunto de dúvidas acaba sendo até um motivo pelo qual você acredita que, olha, não dá mais, não vou continuar, né? A dúvida meio que te impede a estar na caminhada. E aí, no final das contas, o que acontece? Se este coração perverso se mantém, você vai acabar numa coisa chamada incredulidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, quando essa igreja aqui ainda chamava IBCU, e quando essa igreja aqui, eu acho que ainda estava no Rio Branco. Me lembro como se fosse hoje, né? Por alguma razão, que eu confesso que eu também não sei explicar, nunca perguntei para o Fernando, qualquer dia eu vou perguntar para ele, né? A igreja estava no comecinho, e o Fernando tinha um hábito, que eu acredito que ele tem até hoje, né? Que era de pensar umas figuras assim da igreja, e falar assim, nós vamos tomar café da manhã toda semana, né? E calhou de eu ser um deles, né? Num dos grupos que ele estava montando lá. Então, éramos eu, o Rafael... Ô, Glaucia, me ajuda, quem que era o terceiro? O Aniel. O Aniel vocês conhecem? Né? Médico com a gente aqui, né? Então, ele chamou... você vê que eu nem era para estar, né? Porque Aniel, Rafael, tinha que ser outro com El. Aí botou Pedro, né? Então eu não devia estar nesse grupo aí, não estava ornando na rima. Mas enfim, e aí é engraçado porque assim, o Fernando durante um bom tempo trabalhou ali conosco, trazendo as escrituras e a gente crescendo na fé e tal. E com o Rafael... Depois de algum tempo, talvez o Fernando tenha percebido isso muito antes de nós era ainda muito criança na fé e tal, né? Mas eu notava assim que o Rafael era o que mais perguntava, o que mais tinha dúvidas, né? Mas chegou num momento que começou a ficar evidente que as dúvidas eram meio para validar um comportamento que ele gostaria de manter, né? E passado um pouco de tempo, o Rafael não deu outra, né? Deixou a igreja, né? E há algum tempo atrás, cara, gente boa, eu gostava muito do Rafael. Talvez não devesse, né? Mas eu gostava muito dele, né? E ele deixou, cara, e se meteu em um monte de enrascadas aí, né? E algum tempo atrás a Glaucia viu, onde que ele estava, Glau? Na frutaria, algum lugar assim, a Glaucia viu, né? E notou que ele meio que saiu pela tangente ali, não quis muito conversar e tudo mais, né? Mas o caso do Rafael, olhando para trás hoje, eu vejo que ele pegou o caminho do ceticismo extremo. Ele começou a duvidar de tudo e de todos, entrou num modo, né, que lembra muito esse texto aqui, né? Um perverso coração de incredulidade, né? Então, esse é um caminho aonde, no final, vai te levar a se desviar do Senhor, né? Nós não vamos chegar ao Senhor enquanto nós mantivermos um coração perverso, fomentando a incredulidade, a dúvida e tal, sem o desejo genuíno de transformação. Isso vai nos levar para distante do Senhor. Então a mensagem do autor de Hebreus é: cuidado com isso, né? Então, dentro desse contexto, o que vale a pena colocar para a gente meio que encerrar essa parte é: quando o ceticismo se torna uma descrença sistemática e permanente, a pessoa se afasta da verdade. Então, nós precisamos olhar com muito carinho isto, né?
E o Dallas Willard diz assim, critica o ceticismo moderno como niilismo disfarçado. Já deu para ver que o cara é dado a filósofo e realmente foi um grande filósofo, né? Mas no final das contas, e aí só para falar um pouquinho sobre niilismo, porque pode ser que a mente ainda traia, quando ele está falando do niilismo disfarçado, é lógico que a gente precisa entender o que é o niilismo. E que o niilismo é o Nietzsche aqui, acho que muita gente já ouviu falar, né? Do Nietzsche, né? Mas Nietzsche é um dos caras que mais popularizou o conceito de niilismo, né? Que é o quê? Uma corrente filosófica que questiona a existência de valores, verdades e propósitos fundamentais na vida e no mundo. Em sua forma mais radical, afirma que nada tem significado, propósito ou valor intrínseco. O termo deriva do latim nihil, que significa nada. Então, voltando para cá, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, alguns irmãos, né, vão trabalhar o contexto de ceticismo extremo como se fosse o seguinte, olha, eu sou niilista, mas sou niilista disfarçado. Então, eu até tenho uma linguagem de crente, eu vou à igreja quando é possível, mas a minha vida, ela demonstra nas minhas atitudes que eu sou devoto niilista, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Eu sou crente, mas eu não vou na igreja. Eu não acredito na igreja, né? Mas eu tenho a minha fé, né? Isso são algumas formas de dizer assim, olha, eu sou niilista, né? A tal ponto que eu consegui separar o Senhor da igreja. Eu consegui, olha, o negócio é o seguinte, existe um Cristo, existe uma igreja e eu separei. Eu fiquei com Cristo, mas não fiquei com a igreja. Fala, cara, você fez uma arte muito interessante, né? Nem o próprio Cristo, né, faria algo tão assim, o Senhor nunca faria algo sem sentido como esse, né? Porque você falou em Cristo, você falou na igreja. Você falou na igreja, é o noivo e a noiva, né? Não, eu vou, né, vai ter o casamento, eu casei só com o noivo, eu fui no casamento, mas só do noivo, não faz sentido. Então, estas coisas acontecem, né? As razões, algumas das razões a gente tratou quando a gente falou dos quadrantes, porque pode até ter sido o quê? Olha, aconteceu de que eu ouvi profetas abusados e fui levado para caminhos muito estranhos, né? Sofri, tive traumas, né? E agora eu estou nesse contexto, né? A gente ouve falar muito do conceito do contexto dos desegrejados, né? Até saiu agora do IBGE lá as estatísticas que eles têm lá e começam a aparecer esse número, né? Olha, eu sou crente, mas eu sou desigrejado, né? Opa, temos um problema a ser trabalhado. O que levou um cara que se diz crente dizer que, olha, eu sou crente, mas não pertenço a uma igreja local, né? Uma coisa estranha. Mas, enfim. E aqui é o segundo ponto que eu queria considerar com vocês, né? É uma avaliação interna que nós precisamos reconhecer quando a dúvida vira resistência à verdade, né? Esse é um caminho que, quanto mais cedo a gente identificar, seja em nós, seja no nosso cônjuge, seja nos nossos filhos, nas pessoas mais próximas de nós e tal, né? É bom que a gente trate, né? A dúvida, ela não pode ser uma resistência à verdade. A dúvida deve ser um desejo de conhecer a verdade. Tudo bem? Tranquilo? Opa, tem uma mão levantada. Vou pedir que você falar um pouco mais alto aí para todo mundo ouvir. O fato da pessoa resistir à verdade não se dá porque ela já tem uma verdade intrínseca que ela acredita, mesmo que ela não consiga verbalizar, mas ela se prende àquela verdade que distancia, não a falta de ter alguma informação, mas efetivamente porque ela se prende a uma coisa diferente. Todo mundo ouviu, né? Então, assim, o que eu posso dizer do que você comentou? Primeiro, agradecer. E a outra, eu queria dizer o seguinte,
essa definitivamente é uma boa explicação, mas me parece que não é a única explicação, né? Porque essa explicação que você está comentando, ela me parece que é assim, ela está no campo do racional, né? Que é assim, olha, existe uma razão para você crer, mas eu tenho uma razão que de alguma forma é contraditória a essa. Então, assim, definitivamente pode acontecer isto. Mas pode não ser, pode ser outra coisa. O que eu quero dizer? Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, talvez tenha para um ou outro possa ser um pouco controverso. Mas vamos pegar um exemplo simples. Não do que você citou, eu vou citar de outro. Algum irmão aqui começou a namorar alguém que não compartilha da sua fé. Mas eu vou te falar, o cara está numa paixão, ele está assim né, é uma coisa avassaladora, né? Então, o que pode acontecer, né? Ele sabe que ele não deveria trabalhar nesse jugo desigual. Então, ele não está no campo da razão contra uma outra da razão. Ele está num conflito entre a razão e o seu desejo. Então, assim, ele não vai, assim, difícil. Eu estou pegando esse caso aqui, tá? Olha, ele nem foi nas escrituras para ver se tinha alguma razão para validar ele namorar e casar com essa menina. Ele falou, não, nem vou nisso aí, né? Então, às vezes, o desejo pode ser um outro caminho pelo qual você propôs. Deu para entender? E eu ouso dizer que talvez tenha mais, entendeu? A gente é complexo o suficiente para muitas coisas que acontecem com o ser humano. Você fala assim, nossa, o ser humano é de uma criatividade, né? E vou te falar, para errar, eu acho que ele é até mais criativo ainda, entendeu? Eu acho que a natureza pecaminosa dá uma turbinada na criatividade do cara, que ele sai com os negócios do além, assim, você fala, que coisa bem bolada. Errada, mas bem bolada. Então, eu nunca duvido da criatividade do ser humano. Então, é só para colocar isso. Ficou tranquilo? Beleza? Então tá. Algo mais? Tá tudo bem? Então vamos lá, ó. Então a gente deu uma afagada na dúvida no início, agora acabou de dar uma paulada nela, né? Vamos para outros pontos aqui, né? Um ponto aqui agora, na verdade, não é nem para dizer que está contra, nem a favor da dúvida, é uma coisa bem diferente dos outros dois, mas vocês vão ver que tem um contexto de um caso real aqui, vamos chamar assim. Então nós vamos pegar um caso real, aonde aparece um cético que encontra o Senhor Jesus. Nós estamos falando de Tomé. Então o texto lá em João 20 diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, antes de continuar, é o seguinte, não era um homem qualquer, era um dos 12. Então, era alguém que tinha caminhado com o Senhor ao longo do seu ministério. Então, não pode-se dizer que ele é um cara assim, mas eu não vi nada acontecer, não rolou nada. Cara, não, ele esteve lá no front, ele esteve lá enxergando toda, entre aspas, confusão causada pelo seu mestre ao longo do seu ministério. Enxergou os milagres, enxergou a forma de tratamento, né? Muito provavelmente foi instruído ali para sair, para pregar, enfim, era um dos 12. Então vamos lá, Tomé, chamado Dídimo, nos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor.
Então ele olhou, ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, eu não crerei. Eu não sei vocês, mas eu fico pensando nos outros discípulos quando ouviram isso de Tomé. Eu seria um cara que fala assim: você está excluído, você está fora. Que é isso? Mano, expurga o cara daqui. Aí a gente vai olhar um pouco mais para frente, uma semana depois, 7 dias depois deste ocorrido, os seus discípulos estavam outra vez ali, e agora Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: eu amo os detalhes das Escrituras, né? Para não dar problema, vamos deixar as portas tudo fechadas, entendeu? Vamos fechar, fecha tudo, fecha a porta, fecha a janela, ó, né? O Senhor se materializa, meio Star Trek, né? Lembra Star Trek? Ela falou, materializa ali na frente deles. E diz o quê? A paz seja com vocês. E Jesus vai direto a Tomé, né? Jesus disse a Tomé: Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Então, se por um lado, é lógico, eu estou elucubrando nesse sentido. Se eu fosse um dos 12, naquela semana anterior, é provável que eu teria dito assim: Tomé, cai fora. Você esteve com a gente 3 anos, você ouviu de tudo. Que absurdo é você duvidar. Uma semana depois, o que deu para ver? Que os discípulos fizeram uma coisa interessante, não expulsaram, tanto é que Tomé estava lá com eles. Então você já nota que tem uma coisa muito legal nos próprios discípulos. Não devem ter ficado nada contentes com isso, mas o acolheram. Só que o acolhimento do Senhor é top, né? O acolhimento do Senhor é maravilhoso. Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Eu só vou voltar aqui para vocês verem uma coisa muito legal aqui, ó. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado. Vocês notam que a resposta é completa, né? Fala, não, então eu vou te dar um gostinho. Põe aqui. Não. A sua dúvida estava onde? Eu tinha 3 dúvidas, eu joguei 3. Eu falei, então as 3 com 3, pá, pum, pum. Né? Agora, você pare de duvidar e creia. Então, essa é a forma como o Senhor lida com um cético. Com um cético que, de alguma forma, o Senhor olha e fala assim: há honestidade nele. Mas o Senhor não para aí. O que ele diz? Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Quer dizer, o Senhor meu e Deus meu já deu para entender, né? Foi mal, que besteira. Né? Eu consigo enxergar um constrangimento nele. Né? E o Senhor não termina. Então, o que ele fala? Então, Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Não, porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então o Senhor ainda dá uma mensagem continuada, dizendo: olha, existe uma forma melhor do que aquela de me ver para crer em mim. Então o Senhor está chamando uma forma mais elevada de fé. Aquela que não necessita
da visão. E aí, dentro desse contexto, né, vamos terminar aqui e vamos explorar um pouquinho dessa forma que o Senhor está falando, que de alguma forma é aquela que nós nos apropriamos e que nos trouxe até aqui. Porque até onde me consta, a não ser que alguém queira levantar a mão, o Senhor não teve, ninguém aqui teve uma experiência como a de Tomé, ou teve? Não teve, certo? É provável que ninguém tenha tido, mas eu nem posso afirmar isso, porque o Senhor faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Mas que o que a gente pode afirmar, assim, não é a forma tradicional que o Senhor utiliza hoje em dia, né? Se o fosse, o que ia acontecer? Metade aqui falou, não, o meu caso, realmente, eu vinha conhecer o Senhor porque Ele se materializou, eu estava fechado no quarto, porta fechada, janela fechada, e Ele apareceu, e eu tive todo o processo dos toques ali, do abraço e tal, né? Isso não é uma revelação comum, né? Então vamos lá, Tomé queria evidências, Jesus o confronta com amor e verdade. Isso é muito legal, né? E aí mostra o seguinte, se o Senhor aborda o cético com amor e verdade, quem somos nós para abordar um cético de uma forma ríspida, de uma forma fria, de uma forma às vezes até de condenação? Isso não existe, gente, né? Aqui deveria e deve ser o lugar mais acolhedor para toda e qualquer dúvida que qualquer um tenha, independente do momento de vida. Vou dar um spoiler da segunda aula, porque acho que compensa aqui, né? Mas não vejam isso como a segunda aula é mais profunda. Antes disso, antes do spoiler, por favor. Fala um pouquinho mais alto para a turma. Pensando nisso que os discípulos não rejeitaram Tomé depois que ele duvidou, acho que foi até uma posição de humildade, porque os próprios discípulos não creram quando Maria Madalena chegou falando que Jesus ressuscitou. Não tinha pensado nisso, mas olha, gosto dessa ideia, né? Pô, não vamos fazer, assim, até pouco tempo atrás éramos nós os Tomés, né? Pode ser, não descarto, não afirmo também, porque a gente tem medo de afirmar quando a gente tem essas conclusões, mas eu achei ótima, eu vou pegar para mim, tá? Vocês avaliem aí se vale a pena, mas eu acho legal, né? Muito, muito obrigado, valeu, tá? E agora eu me perdi, onde que eu estava mesmo? É verdade, do spoiler então. Então deixa eu comentar com vocês uma coisa muito interessante, né? Eu estava dizendo o seguinte, que a igreja precisa ser um local que acolha todo e qualquer que tenha dúvida, né? Independente do momento desta pessoa. Porque vamos deixar uma coisa muito, muito claro. Se chegar uma pessoa, né? Se chegar uma pessoa aqui que não seja madura na fé, é possível que a gente tenha uma tolerância com esta pessoa à dúvida maior do que, por exemplo, o Erasmo que está aqui já de ativo fixo, né? Aí a gente vai olhar para o Erasmo e falar, não, Erasmo, deixa eu dizer uma coisa, há tempo de dúvida já foi, meu filho, você que não venha com dúvida, porque não cabe mais. Gente, isso é um grande erro, né? E aí quando eu estou dizendo do spoiler, eu estou me lembrando de João Batista. Se você olhar, João Batista teve uma vida dedicada a transmitir a mensagem de que o Senhor estava chegando, né? A mensagem dele era de uma simplicidade extrema: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. O cara levou uma vida assim extremamente ascética ali, né? Comendo gafanhoto, isso, aquilo, né? O cara teve um processo de dedicação, e mais do que isso, quando o Senhor Jesus chega para ser batizado, o que aconteceu? Ele reconheceu, ele falou, é ele, né? Tanto é ele que ele falou assim, olha, agora importa que eu diminua
e que ele cresça. Ou seja, olha, meio que já vou decretar minha aposentadoria, meu INSS e tal, e seguinte, agora você toca em frente, né? Mas, brincadeiras à parte, houve um reconhecimento pleno. Passado um pouco, você vai encontrar João Batista na prisão, e os discípulos chegando a João Batista, e João Batista chegando para eles e dizendo assim: dá para vocês irem lá perguntar, em outras palavras, assim, se Jesus é Jesus mesmo? Olha a dúvida do cara, olha o tempo que ele já tinha caminhado, olha a forma que ele tinha se entregue, né? Então, eu paro o spoiler para cá, porque senão eu vou começar o segundo encontro. Mas o ponto é o seguinte, vocês já conhecem a história final. Como é que o Senhor reagiu a tamanha incredulidade vindo de alguém que o próprio Senhor Jesus tinha dito o quê? Nascido de mulher, não teve alguém igual esse cara. Imagina, né? Arrepia, né? Você fala assim, o Senhor Jesus, ao referenciar João Batista, fala assim, ele é o top do top, é o creme de la creme. De mulher não teve ninguém igual esse cara aqui, pois o danado estava com dúvida, né? Então, de alguma forma, a gente precisa enxergar isso, né? E vamos lá, voltando para cá, já terminou a aula? Já, né? Não, é que ali está dando 11 e tanto, mas não apitou ainda, né? Tudo bem, então vamos fazer isso, eu vou só terminar aqui, e aí eu concluo essa parte no encontro que vem. Mas aí o que ele está dizendo assim, ó, felizes os que não viram e creram. Então Jesus está valorizando uma fé que ela transcende a exigência de provas visuais, e aí ele extrapola um pouco e diz assim, constantes, né? E passa a valorizar uma outra coisa. E eu vou parar por aqui, nesse slide que a gente vai continuar. A forma mais excelente de criarmos uma fé resistente, uma fé sólida, é aquilo que Paulo fala em Romanos. A fé, como é que ela vem? Ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. Então, a gente vai começar no segundo encontro, antes de falar de João Batista, o seguinte, a forma mais excelente que o Senhor encontrou para que nós cresçamos em fé é ouvir, ler a palavra do Senhor.